E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Ana Negreiros, da disciplina de Química 2, e hoje a gente vai falar sobre eletroquímica. Na verdade, essa é a segunda aula desse assunto. E eu trouxe aqui para vocês um slide da aula anterior, porque na aula anterior a gente comentou sobre célula galvânica. Essa aula a gente vai falar sobre célula eletrolítica. E eu trouxe esse esquemazinho que é para vocês lembrarem do significado de célula eletrolítica e da diferença entre a célula galvânica e a célula eletrolítica. A galvânica, a reação de oxorredução, ela acontece espontânea e produz corrente elétrica. Já na célula eletrolítica, que é a que a gente vai estudar hoje, na verdade é a corrente elétrica que faz a reação de oxorredução não espontânea acontecer. Então, ela não é espontânea, ela é provocada pela corrente elétrica. E esse processo em que ela é provocada pela corrente elétrica se chama de eletrólise, é chamada eletrólise. Então, primeiramente, eu quero que vocês aprendam a esquemática, digamos assim, de uma célula eletrolítica, certo? Então, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que é montada, digamos assim. Nessa letra A gente tem a representação de uma bateria ou de uma pilha, de qualquer gerador elétrico que esteja presente na célula eletrolítica, perdão. Como é que a gente vai representar essa bateria, essa pilha? O traço oculto representa o polo negativo e o traço longo representa o polo positivo. A gente precisa disso aqui por quê? Porque é isso aqui que vai fazer a reação acontecer. Porque, lembrando, a reação não é espontânea. Na letra B, a gente tem uma célula eletrolítica que acontece a eletrólise ígnea, que vocês vão entender a diferença dela para a aquosa nos próximos slides. Mas a gente tem um gerador elétrico ligado a dois eletrodos, um no polo positivo e outro no polo negativo. Aqui a gente tem dois eletrodos de platina. Esses dois eletrodos de platina, eles não participam da reação. Eles só vão conduzir corrente elétrica. Mas nem toda eletrólise é feita com eletrodos de platina. A gente vai ter também eletrodos ativos que participam da reação, mas aí vão ser casos mais específicos, que eu acho que eu até coloquei um exemplo no slide. Esse líquido cinza aqui, a gente tem, é diferente de água. Isso aqui não é água, é um eletrólito, que a gente vai ver mais na frente. E no outro exemplo a gente tem água. Então, só para mostrar aqui no geral para vocês a esquemática de uma célula eletrolítica. A gente tem o gerador elétrico, a gente tem os eletrodos e os dois eletrodos mergulhados numa substância. Se é água, se não, a gente vai ver cena para os próximos capítulos, próximos slides. Mas só para mostrar para vocês a esquemática. Vamos falar sobre a conceituada eletrólise ígnea. Como é que ela funciona? Bom, aqui a gente tem, como eu mostrei na imagem anterior, um gerador elétrico ligado a dois eletrodos. Um no polo positivo, outro no polo negativo. Isso aqui já é moleza para vocês já sabem. Só que esse líquido que está aqui, ele não é água. Ele vai ser uma solução iônica, na verdade, só que fundida. Ele é um eletrólito. Mas por quê? Por que não água? Se eu colocasse aqui, por exemplo, um sólido iônico, essa reação não ia acontecer. Porque para que a corrente elétrica, para que os elétrons eles possam se movimentar, eu preciso de íons. E no sólido iônico, por exemplo, eu não vou ter íons. Não vou ter essa movimentação de elétrons tão facilmente. Então, o que acontece? Eu vou precisar fundir esse material, esse eletrólito, certo? Então, quando eu, nesse processo de fundir esse material, eu vou liberar os íons que permitem a passagem da corrente elétrica. E quando ele permitir a passagem da corrente elétrica, a reação inteira acontece, certo? Nesse exemplo aqui, a gente vai ter o NaCl. Vamos observar aqui a reação abaixo e entender o que está acontecendo nessa célula eletrolítica. No polo positivo, a gente tem que os íons, os íons negativos, que são os ânions, vão se atrair pelo polo positivo. Isso é princípio básico da física. No polo negativo, a gente tem que os cátions vão se atrair pelo polo negativo. Só que acontece, o elétron, ele está no cloro. A gente sabe que o cloro ali, ele é um ânion, ele tem um elétron a mais. Esse elétron, ele vai ser tirado do cloro, ele vai passar
por esse gerador, e ele vai até o polo negativo, que é o cátodo. A platina vai permitir a passagem desse elétron, e esse elétron ele vai para o Na+. Esse Na+, na verdade são 2 elétrons, né? Esse Na+, ele vai receber esses 2 elétrons e vai virar Na0. O que está acontecendo? No polo positivo, a gente tem o cloro oxidando. E no polo negativo, a gente tem o sódio reduzindo. Mas não está errado isso? Porque, na verdade, o cloro ele não tem um potencial de redução maior do que o sódio. Então, na verdade, não era para ser o cloro que ia reduzir? Pois é, mas aqui a gente não tem uma reação espontânea. Na verdade, se fosse uma reação espontânea, era isso que deveria acontecer. Mas como a gente quer o oposto disso, a gente vai usar o gerador elétrico justamente para forçar essa reação a acontecer, porque ela não é espontânea, não nesse sentido. Então, a gente tem um sentido de elétrons do ânodo, do polo positivo, para o cátodo, que é o polo negativo. Aí, no polo positivo, a gente tem a formação do gás cloro, porque, na verdade, a gente vai ter a formação de 2 Cls, que vão se juntar e virar Cl2. E no polo negativo, no cátodo, a gente tem a formação do sódio metálico, que é o sódio depois de ocorrer a redução. E como reação global, a gente tem essa aqui que está aqui embaixo para vocês. 2Na+, mais 2Cl-, formando 2Na0 mais Cl2, que é o gás cloro, né? Nomenclatura de tudo isso aqui. Eu trouxe na aula anterior para vocês a nomenclatura da célula galvânica, e a gente vai ver isso aqui também. Não difere muita coisa, mas vocês vão entender por que as diferenças acontecem. Mas vamos por pouco. No eletrodo, a gente tem o ânodo e o cátodo, certo? No cátodo, sempre vai acontecer redução, e no ânodo sempre vai acontecer a oxidação. Em qualquer um deles, isso na célula galvânica ou na célula eletrolítica. Só que difere os polos, porque no cátodo, o cátodo na pilha ele é o polo positivo e o ânodo na pilha é o polo negativo. Já na célula eletrolítica, na eletrólise, a gente tem essa diferença, a gente tem essa troca de sinal. Por quê? Vocês lembram que na célula galvânica a reação ela é espontânea? E a reação no polo positivo não ficava aquele que tinha maior potencial de redução, que, na verdade que é o cloro? Então, a reação ela é para acontecer no sentido de que o cloro é para reduzir e o sódio é para oxidar. Quem tem o maior potencial de redução ficava no polo positivo, isso na célula galvânica, certo? Ficava no polo positivo. Quem tem o menor potencial de redução ficava no polo negativo, que no caso era quem ia sofrer oxidação, que é o sódio. Por que na pilha isso inverte? Na pilha, em vez do cloro sofrer a redução, ele vai sofrer a oxidação. Então, ele não vai estar mais no cátodo. Ele vai estar no ânodo. Só que, ainda assim, ele continua tendo maior potencial de redução. Ele continua sendo maioral. Então, ainda assim, esse polo vai ser o polo positivo, porque a gente tem o maior potencial de redução ainda no cloro. Do mesmo jeito do outro lado. Na célula galvânica, a gente tinha o sódio no polo negativo, certo? Porque ele tinha o menor potencial de redução. E com ele acontecia a oxidação. Só que, quando a gente vem para a célula eletrolítica, a gente tem que a reação não é mais espontânea. Então, em vez de acontecer a oxidação, ele vai reduzir. Só que, mesmo reduzindo, ele continua tendo o menor potencial de redução. Se ele continua tendo o menor potencial de redução, ele continua no polo negativo, mesmo que agora ele sofra redução. Então, vocês estão entendendo essa troca de polo? É só vocês compreenderem que onde estiver o íon, ainda assim ele vai acompanhar o seu potencial de redução. Então, o cloro, ele vai sempre, em relação ao sódio, ter o maior potencial de redução. Independente se a reação ela vai ser espontânea ou não, o potencial de redução dele vai ser sempre maior. Então, aonde o cloro estiver, vai ser o polo positivo.
Já o sódio é o contrário, o sódio ele tem um potencial de redução menor. Então, onde o sódio estiver, vai ser o polo negativo. Vocês compreendem? A diferença é que em um ele sofre oxidação e no outro ele sofre redução. Então, ele vai estar, consequentemente, ou no ânodo ou no cátodo. Porque isso é definido. No ânodo acontece oxidação e no cátodo acontece redução. Então, há essa troca, mas o polo continua acompanhando a substância. Nisso da nomenclatura, a partir disso vocês conseguem entender inclusive até o fluxo de elétrons. Porque a gente sabe que na célula galvânica a gente tinha o fluxo de elétrons do polo negativo, de menor potencial, para o polo positivo de maior potencial, que era do Na+, para o Cl-, porque quem reduzia era o cloro. Já na célula eletrolítica, a gente tem esse fluxo de elétrons de maneira contrária, porque agora o elétron está saindo de quem tem maior potencial de redução. Então, o elétron está saindo do cloro e está indo para o Na+. Então, é contrário esse movimento. Vocês percebem que esse movimento agora está indo de quem tem um maior potencial de redução para quem tem um menor potencial de redução? Então, vocês entendendo quem tem o maior potencial, quem tem o menor potencial, independente de quem sofre oxidação ou redução, vocês vão conseguir entender onde fica cada polo e vocês também vão conseguir entender o fluxo de elétrons. Partindo do princípio de que na célula galvânica a gente tem uma reação espontânea e na célula eletrolítica a gente tem uma reação forçada. Agora, vamos comparar a galvânica vezes a eletrolítica, só que trazendo mais para a reação, né? Aqui em cima, a gente tem a reação acontecendo normalmente, espontaneamente, da forma que deveria acontecer. O sódio perdendo elétrons e os elétrons indo para o cloro e o cloro reduzindo. Nessa conta, a gente tem a diferença de potencial, de maneira que a gente subtrai o eletrodo que perde do eletrodo que recebe. Então, fica o potencial de redução do maior, que é o do cloro, menos o potencial de redução do menor, que é o do sódio, se a gente tem um valor positivo. Nessa segunda parte, a gente tem uma célula eletrolítica, o processo inverso, o elétron ele sai de quem tem o maior potencial de redução. Sendo assim, no cálculo da diferença de potencial, a gente vai ter os valores trocados também. O eletrodo que recebe, na verdade, é quem tem o menor potencial de redução. E a gente vai subtrair um número maior, que é o potencial de redução do cloro, de um número menor, que é o potencial de redução do sódio. Sendo assim, obviamente, a gente vai ter um valor negativo. Só comprovando aquilo que a gente viu no slide anterior, de que se a diferença de potencial ela dá um valor negativo, a gente tem uma reação não espontânea, que é o que a gente sabe que acontece numa célula eletrolítica, que é uma reação não espontânea. Entendido isso, a gente pode passar para o próximo slide, que fala sobre eletrólise aquosa. Eu sei que está um pouco difícil acompanhar sem o cursor do mouse, mas é porque eu tive um pequeno problema no meu computador. Mas nas próximas aulas eu vou tentar consertar isso, tá certo? Mas enfim, voltando aqui para a aula. É importante a gente lembrar de um conceito muito usado na química, que é a autoionização da água. Que a gente traz de volta aquilo que a gente estudou lá em equilíbrio iônico, que a água ela não está completamente em moléculas de H2O em sua composição. A gente também vai encontrar ela em forma de íons, em H+, e H-, certo? O que isso difere na eletrólise aquosa? A gente vai ter uma solução aquosa de algum composto iônico. Nesse exemplo aqui, a gente tem GNaCl. Só que acontece, não só o composto iônico ele sofre ionização, como a gente também tem a ionização da água. Então, antes a gente estava contando com 2 íons, um ânion e o cátion. Agora a gente está contando com 4 íons, 2 cátions e 2 ânions, correto? Quem é que vai sofrer a reação? Vai ser o cátion da água, ou vai ser o cátion do composto iônico? Quem é que vai sofrer a reação? Essa é a pergunta que fica aqui para vocês, que a gente vai ver nos próximos slides. Então, de maneira geral, eu coloquei aqui para vocês o que acontece quando o H+ ele sofre redução e quando o H- ele sofre oxidação. Não é o que está acontecendo aqui da imagem do lado, tá? Não confundam. Aqui eu estou colocando
nesse cátodo, nesse ânodo, colocando o processo que acontece quando é o cátion ou o ânion da água que sofre oxidação ou redução, e aqui do lado é só uma representação da eletrólise aquosa, não interliguem os dois, certo? Mas o que acontece? Quando o H+, ele sofre redução, ele ganha os 2 elétrons, formando o gás hidrogênio. Quando a hidroxila ela sofre oxidação, ele libera 4 elétrons, formando 2 moléculas de água e o gás oxigênio. Então, essas reações aqui são muito importantes, porque vocês vão ver muito elas em alguns exemplos, exercícios, muitas vezes, resumindo. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma eletrólise de uma solução aquosa de sulfato de sódio. Eu coloquei aqui a tabela no lado para que a gente possa se basear e saber quem é que vai sofrer a reação, certo? Assim facilita mais as coisas. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter 4 íons, que é o H+, o íon hidroxila, o íon sódio e o íon sulfato, que é o do sulfato de sódio, certo? Quem é que vai sofrer reação? Quem é que vai reduzir? Quem é que vai oxidar? Como é que a gente define isso? Vamos olhar para a tabela. Entre o H+, e o Na+, quem é que tem maior tendência de sofrer a reação? A gente percebe que olhando para a tabela, o Na+, ele está lá embaixo, então a tendência dele é bem baixa em relação ao H+. Então, quem vai sofrer a semi-reação vai ser o H+. E entre a hidroxila e o SO4 2-, a gente também percebe que o SO4 2-, ele também está lá embaixo, lá na faixa rosa, ele está lá embaixo e ele tem uma tendência bem menor que o H- de sofrer a oxidação. Então, quem vai sofrer a semi-reação também, nesse caso, vai ser o íon da água, da autoionização da água. Então, vocês percebem que, nesse caso, nenhum íon do composto iônico participou. Quem sofreu toda a reação global, foi a água. Então, a água está participando ativamente aqui nessa reação. Mas nem sempre é assim. Por exemplo, pode acontecer de um íon do composto iônico sofrer reação e do íon da autoionização da água sofrer reação. É que nem nesse exemplo de nitrato de prata. A gente tem que, entre o H+ e o íon de prata, a gente percebe que a prata ela tem uma maior tendência de sofrer redução do que o H+. E no caso, para oxidar, a gente continua tendo a hidroxila com maior tendência de sofrer a oxidação do que o íon nitrato. Então, nesse caso, são um íon do composto iônico, o íon da autoionização da água, os dois participando das semi-reações, formando a reação global. Na reação global, vocês percebem que a gente está formando 2H+, mais 2 íons nitrato, 2 ânions do nitrato, certo? Juntando isso aqui, a gente vai ter um ácido, que é o ácido nítrico. Esse ácido nítrico, ele vai deixar essa solução, depois da eletrólise, vai deixando essa solução cada vez mais ácida. O meio ele vai se tornando cada vez mais ácido. Entendida essa parte, existem alguns processos de eletrólise que vocês é bom vocês conhecerem, né? É bom vocês se informarem. Eu trouxe aqui 2, porque eu acredito que a gente não tem tempo de falar de todos, mas eu trouxe aqui 2 bastante importantes, que é a galvanoplastia e a anodização. No que consiste a galvanoplastia? Geralmente, você reveste a superfície de uma peça metálica com uma camada de outro metal. Aí, dependendo do metal, o processo vai mudando de nome. Por exemplo, se você usa ouro, o processo pode se chamar douração. Se você usa cromo, pode se chamar cromeação. Se você usa níquel, pode chamar niquelação. Se você usa prata, pode chamar prateação. Muda a partir do metal que você usa para recobrir o outro metal, né? Para revestir o outro metal. E você reveste para quê? Para evitar que ocorra corrosão, para deixar a peça mais bonita. Aquelas bijus que você compra, que é folheado a ouro, que é banhado a ouro, que não são feitas de ouro, mas elas são revestidas de ouro. Então, é nesse processo aqui que a gente encontra essas peças, nesse processo de galvanoplastia. Então, como é que acontece essa galvanoplastia?
Bom, trouxe aqui um exemplo para vocês de douração. Eu quero dourar esse anel. Nesse exemplo aqui é um anel, né? Mas eu quero dourar esse objeto, eu quero revestir ele de ouro, quero banhar ele de ouro. Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso, primeiramente, que tanto o cátodo como o ânodo, eles estejam mergulhados numa solução que contenha o mesmo íon que eu vou revestir. Então, por exemplo, eu quero revestir o anel de alumínio de ouro. Então, preciso que esses dois, tanto o cátodo como o ânodo, eles estejam mergulhados numa solução que contenha íons de ouro, certo? Então, como é que esse processo vai acontecer? Após essa corrente elétrica passar, a gente vai ter a oxidação da placa de ouro, né, a oxidação do ouro. Então, a gente vai ter o cátion do ouro na solução aquosa. Quando esse cátion ele se aproxima desse anel, esse anel que recebeu os elétrons que antes estavam na placa de ouro, agora ele vai passar esses elétrons pro ouro, para os íons de ouro que está ali na solução. Então, esses íons de ouro vão se aconchegar ali no anel de alumínio, vão se abraçar, vão simpatizar, e quando esse íon de ouro ele receber o elétron, ele vai virar ouro metálico, só que agora ele vai virar ouro metálico na superfície do anel de alumínio. Então, é assim que a gente vai conseguir revestir esse material, certo? Já no processo de anodização, a gente vai usar o óxido formado numa eletrólise pelo próprio metal para revestir o metal. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma panela de alumínio. A gente vai usar para revestir essa panela de alumínio o óxido formado pelo próprio alumínio na eletrólise. Eu acho que não vai dar tempo de explicar aqui para vocês como esse processo ocorre exatamente, mas numa eletrólise de alumínio, a gente vai ter a formação do gás oxigênio. Esse gás oxigênio, ele vai se aconchegar ali com o alumínio sólido e ele vai formar o óxido de alumínio. Esse óxido de alumínio, ele vai revestir o material, dando um maior brilho, maior durabilidade e protegendo também o material. Quem entende desse slide, a gente vai passar agora para a parte um pouco mais da física, que é para conseguir calcular a massa de uma determinada substância que vai ser formada no processo de eletrólise. Isso aqui é muito importante, principalmente para as empresas que utilizam desse processo, porque, por exemplo, elas precisam calcular o valor de determinada substância para saber quantos processos precisam ser feitos. Então, isso aqui vocês vão ver em muitos exemplos, principalmente exercícios. Mas antes da gente conseguir relacionar a massa com a corrente elétrica e o tempo de processo necessário, a gente precisa relacionar tudo isso aqui com a carga para depois ir numa relação mais profunda, certo? Então, relacionando com a carga, a gente tem essa formulazinha em que a carga ela vai ser igual a corrente elétrica vezes a variação do tempo, isso quando a corrente é constante. Quando a corrente ela é variável, a gente pode utilizar nesse valor aqui de I a área do gráfico de corrente e tempo, certo? No valor de I não, perdão, no valor de Q, a gente pode relacionar a área do gráfico. Contudo, a gente tem que, para 1 mol de elétrons, existe uma carga elétrica de 1,6 aproximadamente vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, o que acontece? Para eu achar a carga elétrica de 1 mol de elétrons, eu preciso fazer essa regrinha de 3. Fazendo essa regrinha de 3, eu acho que essa carga elétrica para 1 mol de elétrons é igual a 9,6485 vezes 10 elevado a 4 coulombs por mol. Esse valorzinho que a gente encontrou se chama constante de Faraday e é simbolizado por F. O que isso quer dizer? Que para cada 1 mol de elétrons, eu tenho uma carga elétrica de 9,6 vezes 10 elevado a 4. Sabendo essa relação aqui, fica easy para a vida de vocês. Porque vamos observar aqui. Eu tenho, nessa primeira reação, eu tenho uma proporção estequiométrica no sentido de um elétron produzir 1 mol de prata metálico, certo? Sólido. Se eu aumentar esse número de elétrons, ou seja, se eu aumentar a carga elétrica, a gente vai ter um número maior de mols de prata sendo produzidos, certo? Então, o que é que eu estou querendo dizer?
que a massa dessa substância que está sendo produzida, ela é diretamente proporcional à carga elétrica que circula na célula eletrolítica. Então, se eu aumento a carga elétrica, consequentemente eu vou aumentar a massa do produto. E essa relação é conhecida como lei de Faraday. Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês para simplificar. Eu trouxe uma questão aqui, eu não coloquei o enunciado, mas ela questão ela dá uma semi-reação da redução de níquel no eletrólise. Ela dá a corrente, mas ela pede a carga para que sejam produzidos 11,74 gramas de níquel, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Sabendo essa relação estequiométrica, que a gente precisa 2 mols de elétrons para produzir 1 mol de níquel sólido, a gente sabe que 2 mols de elétrons corresponde a 2 vezes a constante de Faraday. Então, a gente já tem a carga da estequiometria, certo? Essa 2 vezes a constante de Faraday, que é 2 vezes 96.500 coulombs, 96.500 coulombs, eles estão para 1 mol de níquel, que corresponde a 58,7 gramas. Isso aqui é a proporção que a gente tem na semi-reação. Mas para encontrar 11,74 gramas desse mesmo níquel sólido, a gente precisa fazer uma regra de 3, porque aqui tem uma incógnita. Fazendo essa regra de 3, a gente encontra que a carga é igual a 3,86 vezes 10 elevado a 4 coulombs, certo? Então, a carga a gente já tem. A questão pedir a carga a gente já tem. Agora, a gente precisa encontrar o tempo. Como é que encontra o tempo? Bom, a gente tem a carga, a gente tem a massa e a gente tem a corrente elétrica. E a gente também tem uma formulazinha que relaciona carga com corrente elétrica e tempo. Então, é muito simples. Substituindo nessa equação os valores que a gente já tem, a gente encontra um novo valor, que é o tempo. Tempo de 400 segundos. Então, para produzir 11,74 gramas de níquel sólido, eu preciso de uma corrente de 96,5 amperes, que a questão já deu. Eu preciso de uma carga de 3,86 vezes 10 elevado a 4 coulombs e preciso de um tempo de 400 segundos. Bom, galera, essa foi a aula de hoje. Espero ter simplificado um pouco mais o conteúdo para vocês. E com essa aula a gente fecha o conteúdo de eletroquímica.